Vamos nós. Começamos essa aula que é bem importante, chamada potência em resistores. Sabe aquela parte que tu faz, por exemplo, assim, tu tá lá num exercício no futuro lá, tu vai falar de um exercício de associação de resistores em série e em paralelo, e aí, por exemplo, tu gravou uns macetes aleatórios, que piriri é para série, pururu é para paralelo, uns macetes bem aleatórios, assim. Tem que tomar cuidado com os macetes aqui, ó. Gente, é assim, ó. Essa aula é literalmente uma aula de matemática básica. Tu vai ver que se tu souber ter um certo traquejo com matemática básica, tu vai enxergar muita coisa além do horizonte, tá? Então vamos lá. Potência em resistores. Sem enrolação. Não tenho que enrolar. Pio e Uri. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, né? Eu posso fazer U igual a R vezes I. Então, no lugar do U, eu posso colocar R vezes I. Então, vai ficar I que multiplica R vezes I. Então, é o famoso piriri. Ou eu posso fazer, no lugar do I, colocar U sobre R. Então, no lugar do I, fica U sobre R. U vezes U ao quadrado. U ao quadrado sobre R é a famosa pururu. Então, nós temos aqui um mundo de equações. Não, temos só duas. Mas essas duas que são as filhas são, digamos assim, bem importantes. Tu consegue resolver questões fazendo por lógica, tá? Então, de antemão, eu já faço um desafio mental para os alunos, né? Qual a relação entre potência e resistência? Eu já falo que a maioria fica muito confusa, que a maioria das pessoas, por quê? Porque se você olhar para a primeira equação, a potência é inversamente proporcional à resistência. Mas se eu olhar para a segunda, a potência é diretamente proporcional à resistência. Então tu vai falar assim, tá, mas é inversa ou direta? Aí eu vou responder, depende. Pode ser um ou pode ser outro. Vai depender literalmente do exercício. Entendi, professor. Agora eu vou dizer para o professor que eu entendi é nada. Então vamos lá. Vamos começar com uma ideia muito importante, que é o seguinte. Se você comprar uma lâmpada, está escrito em cima dela alguns dizeres, algumas informações técnicas. Por exemplo, essa minha lâmpada está escrito em cima dela 220 volts, 100 watts. Esse valor escrito na lâmpada é o que chamamos de valor nominal. Entendam que o valor nominal é literalmente o nominal. Como assim? Se tu quer que a tua lâmpada tenha um brilho de 100 watts, ela só terá um brilho de 100 watts se somente se sobre ela atuar uma DDP de 220 volts. Não tem outra condição. Tá, então tu tá querendo me dizer que se a DDP não é de 220 e a potência não será de 100 watts? É exatamente isso que eu quero dizer. A potência só será o valor escrito nominal se a DDP for o valor escrito nominal. Bom, aqui tem uns gaps de lógica para tu resolver questões. Quais são os gaps? Na verdade, é um grande gap, que é assim, ó. O valor nominal, ele serve para eu achar a resistência do resistor. Então, essa lâmpada está acesa, está brilhando, tem potência de 100 watts. Aí eu posso perguntar, hey, aluno, quanto vale a resistência desse resistor, dessa lâmpada? Então, eu vou fazer P igual a U ao quadrado sobre R. Quem que é P? 100 watts. Quem que é U? 220 volts sobre a resistência. Bom, 220 ao quadrado. Então vai ficar R igual a 220 ao quadrado, para quem não lembra, daqui a pouco tu vai lembrar porque tu vai fazer algumas vezes. É 48.400. Tudo isso dividido por 100.
Se eu simplificar aqui os dois zeros, vai ficar só 484. Então, essa lâmpada tem uma resistência de 484 ohms. Tá. Eu quero que vocês agora escutem bem o que eu vou falar. Essa lâmpada, eu estou em Joinville agora. Estou em Joinville, Santa Catarina, a Manchester catarinense. Em Joinville, a DDP é de 220 volts. Mas imagine que você está morando em Floripa ou em Joinville, ou seja, na sua cidade, onde a DDP também vale 220 volts. Mas vocês, por exemplo, passaram em Curitiba na UFPR. Parabéns para todas, hein? Parabéns para todos. Vocês merecem essa aprovação. Vocês passaram para Curitiba na UFPR. Cara, que felicidade. Estamos muito felizes com essa aprovação. Parabéns para vocês. Só que você está levando uma lâmpada. Quer ver? Olha só. Imagina que essa lâmpada seja da tua luminária. E a tua luminária te acompanhou tanto nos teus estudos que você botou na cabeça que quando tu for para Curitiba, ela vai junto. Fala assim, ó, essa luminária vai comigo. Haja o que houver, eu vou levá-la, não importa. Só que, turma, olha só. Quando você leva, escuta bem, a mesma lâmpada, subentende que seja a mesma resistência. A mesma lâmpada é a mesma resistência. Só que lá chegando, eu liguei na tomada a minha luminária e a DDP de Curitiba é 110 volts. Então, eu estou alimentando a mesma lâmpada com uma DDP diferente. Então, não é o valor nominal que ela foi fabricada. Logo, a potência não será o nominal. Ô, prof, oi, acha o novo valor aí para nós darmos uma olhada? Claro, potência é igual a U quadrado sobre R de resistência. A nova potência é igual a 110 ao quadrado sobre 484. Vamos lá. 110 ao quadrado é 12.100. 12.100 por 484 é 25 watts. Olha que surpreendente, querido aluno. Você vai pegar uma lâmpada de 100 watts, fabricada para usar em 220 volts, ao instalar, ao ligar numa rede de 110 volts, a potência dela cai para 25 watts. Ela brilha 4 vezes menos. Isso é surpreendente. Isso é surreal de interessante, tá? É muito interessante. Bom, tinha outro jeito de fazer, aí olha só. Eu acabei de mostrar para vocês como eu faço usando todas as continhas. Então, eu usei todas as continhas, fiz com muita calma, só que agora eu vou literalmente fazer por lógica, que é o jeito que eu mais gosto de fazer. Então, por favor, agora fiquem aqui comigo. Tá, eu vou apagar aqui a continha, ok? E vou fazer por lógica. Então, vamos nós. Potência igual a U quadrado sobre R. Alguns alunos vão me questionar assim, prof, por que céus tu não usou o pio? Essa pergunta é muito boa. Olha que pergunta boa. Por que eu não usei pio? Porque nenhuma das três grandezas do pio são constantes. Como é que tu sabe, professor? Vou te mostrar. U é igual a R vezes I. Ó, se atentem que agora é onde a giripoca vai piar. Presta atenção. Como eu sei que é a mesma lâmpada, é a mesma resistência. Quando eu vou, presta atenção, quando eu vou de Joinville para Curitiba, Florianópolis, Curitiba, ou seja, de 220 volts para 110 volts,
a DDP cai pela metade. Como a DDP cai pela metade, a corrente elétrica também cai pela metade. Então veja que nenhuma das grandezas é constante. Olha só que massa. Se a DDP cai pela metade e a corrente cai pela metade, a potência cai 4 vezes, que é o que nós descobrimos. Era 100, caiu 4 vezes, 100 dividido por 4, 25 watts. Então você tem essa grande sacada. Animal, né? Reduziu a metade, reduziu a metade, reduziu 4 vezes. Então, poderia usar pio? Poderia, mas não é a melhor opção. Professor, por que você não usou o piriri? Poderia. Poderia. Mas eu, por hábito, gosto muito de pururu porque eu acho um pouco mais fácil de visualizar. Quer ver? Ó? Vou mostrar para vocês. Ó, usando o piriri, eu tinha que fazer análise de conta 2 vezes de novo, né? É chato isso. Então, eu venho aqui e vou fazer o seguinte, ó. Como eu sei que a resistência é a mesma, porque é a mesma lâmpada, a parte de baixo está engessada. A parte de baixo não mexe. Não mexe porque ela não muda, pois é a mesma lâmpada. Agora vem a parte legal. Quando você vai de 220 para 110, a DDP cai pela metade. Porém, se a DDP cai pela metade, o numerador cai 4 vezes. Para manter a igualdade, a potência também terá que cair 4 vezes. Então, veja, se era 100 watts, eu vou ter uma nova potência que tem um valor dividido por 4. Ou seja, 25 watts novamente. Então, eu te expliquei de várias maneiras, né, como enxergar que essa lâmpada reduziu o seu brilho. Extremamente importante aí essa linha de raciocínio. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido. Todos entenderam de boa? Tá. Vamos para o Enem. Mais uma. A rede elétrica de uma residência tem tensão de 110 e o morador compra, por engano, uma lâmpada incandescente com potência nominal de 100 watts e tensão 220. Então, perceba o aluno que é basicamente o que nós fizemos. Então, a casa do moço, da mocinha, do mocinho é 110 e ele comprou, por engano, uma lâmpada incandescente com potência nominal e tensão nominal de 220 volts barra 100 watts. Então, turma, basicamente não temos mais o que explicar. Letra A. Desculpa. Se essa lâmpada for ligada na rede 110, o que acontecerá? Letra A. A lâmpada brilhará normalmente, mas com a tensão e a metade e como a tensão é a metade da prevista, a corrente elétrica será o dobro. Já vou parar porque está tudo errado, né? Eu já sei que se a DDP cai pela metade, a corrente também cai pela metade. Não será o dobro da normal. Por isso que ela já é falciane. Letra B. A lâmpada não acenderá, pois ela é feita para trabalhar apenas com a tensão de 220. Falso. Ela vai brilhar, só que menos. Quer ver uma coisa legal? Tu tá em casa, tá? Tu tá em casa e do nada alguém solta a seguinte expressão. Olha, nós estamos em meia fase. A grosso modo, sem muitas delongas, é porque você estava em 220 e foi para 110 volts de DDP na sua casa. Só para vocês entenderem, sem muito tecnicismo, só para entender. Ou seja, se tu foi de 220 para 110 volts, é porque então todos os seus aparelhos reduziram a potência em 4 vezes. A TV não acende. Por quê? Porque esse valor de potência não é suficiente para fazê-la acender. Então, o que acontece? A TV não acende.
Mas, por exemplo, aquele LEDzinho, aquele diodo emissor de luz que fica na frente da TV, que é verde, azul, vermelho, depende da TV, ele acende. Porque aquele valor de potência, que é 4 vezes menor, é suficiente para acendê-lo. Ah, professor, por exemplo, a lâmpada acende mais fraquinha. É por causa disso. Porque você reduz 4 vezes a potência. Tá? E ao contrário também funciona. Como assim? Se a tua casa é 220 volts, está funcionando em 110, pode ser que quando eles religarem a rede, haja um sobrepico, um pico de tensão. Então, passe de 220. Por exemplo, vai para pico de 300 volts. Se tu aumenta o valor da DDP, consequentemente, a potência também aumenta. Então, aquela lâmpada que tinha uma potência de 100 watts passa a ter, por exemplo, sei lá, 200, 300 watts. Então, é muita energia para ela. Ela foi fabricada para 100 watts. Aí tu forneceu 300 watts, ela recebe energia demais e acaba queimando. Então você tem lá um fusível, um disjuntor para proteger a sua casa contra essas situações. Né? Só um pouquinho. Fale, André. Então, isso explica, por exemplo, quando há uma queda de energia elétrica e tem uma TV na tomada e simplesmente ela pifa. Exato. Essa é a explicação. Entendi. Essa é a Obrigado. explicação. Boa. E outra coisa, né? Uma curiosidade, né? Se você tem na sua casa uma TV, ar-condicionado, produtos caros, barato que seja, né? Que queimou devido a esse sobrepico da Celesc, você pode abrir um processo na Celesc para recuperar o seu eletrodoméstico, o seu eletrônico, né? Só que tem que tomar cuidado. Você tem que ter a nota fiscal, né? Você tem que ter a comprovação que você comprou devidamente esse aparelho. Outra dica, né? Eu, por exemplo, eu cadastro na minha casa informações da Celesc no celular. Então, se houver, por exemplo, uma interrupção de energia, alguma coisa assim, vai aparecer uma mensagem no celular do SMS. É uma prova a mais de que aquela na faixa de tempo a Celesc interrompeu a energia e quando voltou deu um sobrepico, queimou o seu aparelho. Então tem essas ideias aí. Normalmente eles ressarcem em pouco tempo, mas eu já ouvi falar de situações onde, por exemplo, empresas grandes com máquinas, daquelas máquinas, né, como é que eu posso dizer, aquelas máquinas absurdamente caras, elas estragaram e a Celesc pagou em vezes. Acontece, vou fazer o quê? Não tem muito o que inventar, não, tá? Então, beleza. Seguimos. Letra C. A lâmpada irá acender, dissipando uma potência de 50 watts. Já vou parar de ler porque tá errado. Próxima. A lâmpada irá brilhar fracamente com a metade da tensão. Ok. A corrente elétrica também será menor. Ok. E a potência dissipada será menos da metade. Ok também, porque 25 watts é menos da metade de 100 watts. Então, fechou. Letra D é a resposta certa. Agora nós vamos para outro nível de discussão. E essa é uma discussão power. Essa é uma discussão aí mega power, motivo de vários alunos aí ficarem muito ansiosos com essa discussão. Então vamos lá. Começou. A discussão é o seguinte: nós temos basicamente a seguinte ideia. Nós temos ali um chuveiro de 220 volts e, entre parênteses, uma informação: 2.000 watts, 4.400 watts. Por que são dois valores? Vamos pensar por lógica. Se eu for colocar no verão, o que é a posição verão? É a posição de menor potência do chuveiro. Então, quando você seleciona no chuveiro a posição verão, é porque você está selecionando a menor potência do chuveiro. Quando você seleciona a função, a opção inverno, significa que você está selecionando a maior potência do chuveiro. Por quê?
É bem simples. Quanto maior a potência, mais energia eu forneço para a água para então aquecê-la mais. Quanto menor a potência, menos energia eu forneço para a água, ela esquenta menos. Só que aqui, turma, tem uma discussão que é bem interessante. Quer ver, ó? Eu vou muito para Lages, tá? Se eu levar esse chuveiro para Lages, é um chuveiro de potência baixa. Então, por mais que eu coloque no inverno, a água não ficará quente. Entenda, turma, que posição inverno não quer dizer que necessariamente a água ficará quente, mas é a ideia. A ideia do chuveiro na função inverno é que você consiga esquentar a água, mas vai depender muito da qualidade do chuveiro. Então, se tu pegar um chuveiro bom na posição inverno, tu vai ver que ele esquenta mais do que um chuveiro ruim na posição inverno. Não é porque está escrito inverno que a água vai ficar quente, vai depender da potência do chuveiro, tá? E na posição verão é a mesma coisa. A posição verão é para você ter uma água morna, tá? Se tu botar na posição verão lá em Lages, a água sai gelada, porque a água está tão fria que é uma potência tão baixa que a água não vai nem esquentar direito. Então depende muito da situação. Outra coisa, quando você pega os chuveiros e está escrito lá posição desligado, é que é desligado. Então a água que chega no seu corpo está na temperatura ambiente. Então veja, se você está no meio do deserto do Saara, 12:30, liga o chuveiro na posição desligado, a água vem quente, não é porque o chuveiro esquentou a água, e sim porque você tem a água natural da tubulação que já está quente. Outra coisa, se você colocar, olha que loucura, né? Isso é muito comum. Tem pessoas que fazem esses banhos gelados, né? Aí a pessoa, no inverno, quer tomar banho gelado. Daí a pessoa fala assim, ó, coloca na posição inverno para a água gelar. Não, 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 não. Você colocando na posição inverno, você não gela a água. Chuveiro não gela água. Não, chuveiro em hipótese alguma gela água. O que tu tens é que na posição desligado está desligado. Não tem potência. Não tem potência associada. A potência é zero desligada. Então a água que vem gelada é a água na temperatura ambiente, tá? Antigamente, e alguns vestibulares mais antigos colocavam 3 opções: verão, inverno, frio. Então já prestem atenção nesse português. Verão, menor potência, inverno, maior potência, frio é desligado. Frio é desligado, não é água fria, porque no chuveiro não tem pedras de gelo lá em cima para gelar a água. Ok? Bom, e aí? Aí tu vai me falar assim, prof, como os céus muda a potência na tua casa, na minha, se a DDP não muda? Olha, essa pergunta foi excelente. Eu adoro perguntas inteligentes. Porque assim, ó, ao mudar de verão para inverno, você não muda a DDP da tua casa. Você não é uma subestação da Celesc capaz de trocar o valor da DDP. Essa é uma coisa interessante. O que tu faz é mudar a potência e não a DDP. Aí surge uma pergunta: como os céus mudam a potência sem mudar a DDP? A resposta é óbvia. Você tem que mudar a resistência. Então veja, potência é igual a U quadrado sobre R. Tu vai de novo usar pururu? Sim, eu já disse, eu adoro pururu. É uma das equações mais eficientes para análises lógicas dessas questões iniciais. Olha que massa, turma. Quando você fala de chuveiro na tua casa, a DDP não muda. Então, essa parcela aqui em cima é constante. O que isso quer dizer? Que o U ao quadrado está engessado,
o U ao quadrado não muda. Então, olha só, de forma surpreendente, vocês vão cair para trás agora. A potência é inversamente proporcional à resistência. Se tu queres aumentar a potência, então você vai ter que reduzir a resistência. E se tu quiseres diminuir a potência, você vai ter que aumentar a resistência. São grandezas inversamente proporcionais para o chuveiro. Eu sei, com certeza eu já sei, que a sua pergunta é: oxe, mas não é o tal do resistor que faz o efeito Joule que esquenta a água? Interessante essa pergunta. Só que a tua pergunta tem que ser um pouco mais específica. Você tem que entender que o chuveiro, dentro do chuveiro tem um resistor, mas o resistor ele não cria energia, ele converte energia. Então, para que você esquente mais a água, você tem que ter mais energia elétrica chegando. Quanto mais energia elétrica chega, mais energia na forma de calor você converte. Então, entenda que o resistor não é o criador de energia, é quem faz a conversão de energia. Por isso, eu vou montar uma tabelinha aqui com vocês que é espetacular. Quer ver? Ó, vamos lá. Nós temos aqui, ó, potência, energia, resistência, corrente elétrica, DDP. Então vamos nós. O que nós queremos? Ah, eu quero aumentar a potência. Mas por que tu quer aumentar a potência? Para aumentar a energia. Tá, mas como é que se aumenta a energia? Presta atenção. A corrente elétrica é como se fosse, fazendo uma analogia bem boba, é como se fosse o motorista de aplicativo da energia. Eu não vou falar a marca porque ela não me patrocina. Então, é como se fosse o motorista de aplicativo da energia. Quem transporta a energia é a corrente elétrica. Então, veja, se tu quer mais energia, tem que aumentar a corrente elétrica. Tá, daí tu vai me perguntar assim, mas prof, como é que se faz para aumentar a corrente elétrica? Fácil, reduz a resistência. Então, olha como é simples. Se você quer que venha mais energia, você tem que aumentar a corrente elétrica. Mas para que chegue mais corrente elétrica, tem que diminuir a resistência. E aí chega mais energia nesse resistor. Quanto mais energia elétrica chega no resistor, mais ele converte na forma de calor, mais ele faz o efeito Joule. Entendesse? Tá, e a DDP, prof? A DDP é constante. Ela não muda na sua casa. Ô, professor, então quer dizer que nenhum exercício a DDP muda? Não, eu nunca falei isso. Eu jamais falei isso. Inclusive, nós fizemos um exercício agorinha sobre lâmpada sujeita a uma DDP diferente. Nós vimos uma DDP ali diferente, tá? Então, beleza. Vamos para a próxima ideia. Olha só, eu tenho aqui agora diminui a potência. Se diminuir a potência, diminui a energia. Bom, se nós sabemos que quem carrega a energia é a corrente elétrica, se diminuir a energia, é porque diminuiu a corrente. E como é que tu faz para diminuir a corrente? Você vai aumentar a resistência. Então é bem simples. De novo, vou reduzir a potência, vou reduzir a energia. Para reduzir a energia, vai estar menos corrente elétrica. Menos corrente elétrica, mais resistência. Então, menos energia elétrica, menos calor tu vai ter. Por isso que você tem essas situações. Então, olha só que interessante, tá, pessoal? Ó, isso aqui é bem importante, hein? Ó, quiser anotar, fica à vontade. Na posição inverno, a resistência é menor. Na posição inverno, a resistência é menor. Na posição verão, a resistência é maior, porque são inversamente proporcionais, tá? Então, beleza. Vamos para a próxima ideia. Aqui eu vou mostrar para vocês de forma
bem interessante como é que funciona. Infelizmente, aqui o nosso chuveiro não está funcionando porque está fora da tomada. Deixa eu colocar na tomada aqui, ó. Pronto. Está aqui na tomada. Opa, não está na tomada. Vai dar aqui um mau contato. E aqui, turma, como nós somos pessoas conscientes, na nossa casa também tem fio terra. Então, pronto. Nós temos aí colocado na tomada. Beleza. Veja que interessante. Aqui você tem a chave seletora. Como assim chave seletora? A chave verão, inverno. Então você pode ter, ó, na posição em cima, na posição embaixo. Então, vou mexer lá em cima. Tac, 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 tac. Beleza? Essa é a ideia. Ah, vai se conectar aqui no meio. Tac. Aqui tá na posição desligado, ó, não tem conexão nenhuma. Então, pá, pou. Se eu conectar aqui em cima, pá. Se eu conectar aqui em cima, olha só o que vai acontecer. Presta bem atenção. A corrente elétrica vem aqui por cima, sobe e passa pelo resistor inteiro. Veja que a resistência é maior. Então, se a resistência é maior, então a potência é menor. Essa é a posição verão. Essa é a posição verão. Tá, prof, e aí? E aí é o seguinte, ó. Se eu quero agora colocar na posição inverno, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, pac, mexo, coloco para baixo. E a partir do momento que eu coloco para baixo, vou até fazer aqui, ó. Cara, tô fazendo muito certinho para vocês entenderem. Eu venho aqui e apago isso aqui, ó. E é como se não existisse, ó. Então você tem somente essa parte aqui de baixo. Então esse pedaço de resistor não existe, ó. Veja que a resistência diminuiu, ó. Agora a conexão está aqui, ó. Entra aqui e passa por um resistor de tamanho menor. Como diminuiu o tamanho do resistor, você vai ter então uma potência maior. Esta é a posição inverno. Então nós temos aí o funcionamento do chuveiro. Vocês entenderam? De boas? Interessante, né? Então tá. Prof, pode cair uma questão dessa, Oi, pode falar. Por exemplo, é possível cair uma questão dessa do jeito que tu montou, discursiva, para tu explicar e tarará, tarará, ou eu posso não me preocupar com isso? Não, pode sim. Tá bem, obrigada. Pode sim, por isso que eu explico tão detalhado. E eu não sei se você já resolveu durante a sua vida acadêmica, mas para quem tem um pouco mais aí de experiência em vestibulares, questões assim são sempre muito ruins, né? Principalmente se tu for fazer vestibulares que não tem peso, né? Então, por exemplo, assim, não é que não tenha peso a matéria, mas não tem peso as questões. Por exemplo, o Enem. O Enem, tu tem até ainda a sorte, entre aspas, de várias pessoas acharem difícil a questão. Então, lá na correção, você terá uma chance boa de não ter tanta perda. Mas, por exemplo, numa UFSC da vida, é uma questão que valeria ouro. Valeria ouro, né? Tu vai fazer, por exemplo, o FPR, uma questão como essa valeria ouro. Tem aluno aí, eu tenho vários alunos que fizeram 2 pontos a menos para não poder entrar na universidade. 2 pontos a menos. Então, essa que é a ideia. Prof, mas por isso que eu te perguntei, justamente porque eu perdi uma questão de biologia inteira na discursiva e comprometeu drasticamente minha nota. Ó, a Raquel também foi uma ali, ó. Ficou com o porquinho, né? É isso? Então, às vezes, são essas pequenas ideias aí que fazem diferença. É isso aí. É uma pena, mas vai dar tudo certo, com certeza. Tá, seguimos. Bom, dando sequência, estamos aonde? Vamos fazer questões. Bom, o VEST é uma boa questão, né? Para todo mundo. Qual que é a intenção de eu resolver essa questão? A intenção é bem clara e bem nobre. A intenção é
Assim, ó, quando se faz uma questão de física, existem vários fatores que fazem o aluno não acertar uma questão. Quais fatores? Os principais, não saber identificar quais são as grandezas é um grande fator. Qual que é o outro fator relevante? Às vezes tu identifica as grandezas com facilidade, mas não consegue distinguir quais valores devo usar, porque são muitas informações. Então o problema fala de 2 DDPs, 2 resistência, 1 potência, e tu não sabe qual efetivamente é o valor que tu tem que usar. E por fim, saber a equação certa, que é o problema, por exemplo, de alunos que fazem o FPR. Enfim, então é uma ideia aí que, é o problema de quem faz a CAF? Um pouco. É problema para quem vai fazer o Enem? Sim. É problema para quem vai fazer a UFSC? Não. É problema para vários vestibulares? Depende, né? Tudo depende. Eu sei que eu, Renato, vivo disso, então é até injusto eu falar que as equações são fáceis de lembrar, porque esse é o meu dia a dia. Mas se tu começar a resolver vários exercícios, você começa naturalmente a gravar as equações. Mas é fácil? Não, com certeza não é fácil, tá? Então vamos lá. Ganhei um chuveiro de 6.050 watts, 220 volts. Esse é o valor nominal. Para que esse chuveiro forneça a mesma potência, ou seja, ainda vou usar esse valor de potência, só que agora eu vou pegar esse chuveiro de 6.050 watts, vou instalar em 110. Então, veja, você manteve a mesma potência, só que mudou a DDP. Ou seja, então eu vou mudar a resistência. Só que nesse exercício em específico, ele não pediu a resistência antiga e a resistência nova. Ele pediu qual é o novo valor de resistência. Então não tenho o que inventar. Potência é igual a U quadrado sobre R. Qual é a potência? 6.050. A DDP é 110 ao quadrado e a resistência R. Acabou. Então você vai fazer R igual a 110 ao quadrado, 12.100, dividido por 6.050. Bom, 12.100 por 6.050 vale 2 ohms. Tranquilão. Então, resposta certa, letra C. Acabou. Não tenho o que inventar. Professor, para que serve esse 220? Para nada. A não ser que o problema peça quanto vale as resistências inicial e final, respectivamente. Mas ele não pediu. Ele só pediu qual é o novo valor da resistência, então eu acabei de achar e acabou, tá? No momento de desespero, né? Vocês sabem que sairia até um Pitágoras aqui do nada. Mas, enfim, acontece essas coisas com o nervosismo. Tá. Vamos para a próxima. Essa questão é boa e também é já um pouco de curiosidade. Olha só. Desde 1988, através do decreto 97.280, ficou estabelecido que a tensão nominal da rede elétrica residencial seria de 127/220 volts. Porém, ainda hoje, podemos encontrar pessoas que, ao comprar um aparelho elétrico, pedem uma tensão de 110 volts. Apesar de passado tanto tempo, olha que interessante, ainda existem redes que funcionam com a tensão antiga. Segundo a Eletrobras, cerca de 18% das redes funcionam com tensões fora do padrão, 110, 115 e 120 volts. Sabendo que o brilho da lâmpada incandescente é diretamente proporcional à potência, se uma pessoa ligar uma lâmpada de potência 100 watts fabricada para 127 volts, em uma rede antiga de 110 volts, seu brilho será reduzido de aproximadamente quanto? Interessante, né? Aí ele quer saber aqui quais são as perguntas. Tá, essa questão, ela é muito boa para várias coisas. Então vamos começar a fazer as nossas anotações importantes. Vou lá no finalzinho.
Sabendo que o brilho da lâmpada incandescente é diretamente proporcional à sua potência, se uma pessoa, olha lá, começou. Se uma pessoa ligar uma lâmpada de potência 100 watts, vamos chamar de P1, numa DDP1, né, fabricada para 127 volts, em uma rede antiga, ou seja, DDP2, que agora é o novo caso, 110 volts, o seu brilho reduzirá aproximadamente quantos por cento? Bom, para eu saber a redução percentual do brilho, eu tenho que achar a nova potência. Eu vou achar primeiro a nova potência, depois eu faço a continha. Antes, eu gostaria de mostrar para vocês aqui um detalhe. Esse detalhe é muito bom. Quer ver? Ó? Olha só. O detalhe é o seguinte, ó. Primeiramente, eu preciso entender o que significa a palavra aproximadamente. A palavra aproximadamente é tão importante em física porque tu pode fazer arredondamentos muito bons. Existem duas formas de você enxergar a palavra aproximadamente. Obviamente no texto, ou se você encontrar, turma, olha só essa sacada, tá? Isso aqui é animal. Ou se você encontrar a seguinte ideia. Caso as respostas sejam separadas, ou seja, se fosse 13, 17, 25, 42, 54, é uma forma de tu enxergar também que dá para fazer aproximação. Outra coisa interessante, olha só como são as coisas, né? Se o próprio texto fala que a resposta é aproximada, a letra B e a C já mais ou menos não fazem muito sentido, porque 17 e 18 são dois valores muito próximos, então é aproximadamente o mesmo valor. Já é um gatilho para tu ver que a letra B e a letra C já não são corretas. Bom, mas eu sempre falo, né? Tentem provar ao máximo através das contas para não ter surpresas desagradáveis. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Como o problema falou que você tem que encontrar a nova potência, eu tenho que voltar no tempo e ver uma coisa. O que não foi dito no problema que eu tenho que entender? Eu vou ligar a mesma lâmpada numa DDP diferente. Então, turma, como tu vai ligar a mesma lâmpada em uma DDP diferente, está escondido isso aqui, ó. Resistência 1 é igual a resistência 2. Tem duas formas de fazer essa questão. Primeira, preste atenção para quem tem dificuldade aí. Primeira, faz um pururu com os dados 1, acha a resistência. Tendo em mãos essa resistência, tu faz um pururu com os dados 2, então tu acha a nova potência. Mas como eu reforço e forço a ideia. Tentem aprender por lógica que isso é incrível. Potência igual a U quadrado sobre R. Se eu mandar o R para cima, vai ficar U quadrado sobre P. Então vai ficar DDP 1 ao quadrado sobre potência 1 igual a DDP 2 ao quadrado sobre P2. Agora chegou o momento de eu fazer as substituições. A DDP1 vale 127 ao quadrado sobre a potência 1, 100 watts. A DDP2, 110 ao quadrado, sobre a potência 2, que é quem eu estou procurando. Então vai ficar P2, ó, P2, tá vendo aqui? O 127 desce, né? Então vai ficar assim, ó, 100, opa, só arrumar aqui melhor, 100, que multiplica, ó, 110 ao quadrado vai lá para cima, e o 127 ao quadrado vai lá para baixo. O que eu sei? Vamos lá. 100, 110 ao quadrado, 12.100.
127 ao quadrado é 16.129. Olhem agora o jump do cat, literalmente o grande pulo do gato. Como o problema falou aproximadamente, você vai usar isso. 12.100 é aproximadamente 12.000. 16.129 é aproximadamente 16.000. Então, tu pode se fazer de louco, de louca, e fazer isso aqui, ó. Pá, pum. Aí vai ficar 12 e 16. Se tu simplificar em cima e embaixo por 4, vai ficar 3 quartos. Então, vai ficar 3 vezes 100, 300, dividido por 4, aproximadamente 75 watts. Por que aproximadamente? Porque nós aproximamos. Então, se tu sabe que inicialmente a potência era 100 e baixou para 75, é um valor bem fácil de analisar a porcentagem. 100, 100%. 75, 75%. Então, houve uma redução de 25%. Fechou? Então, nós finalizamos aí essa aí. Tá? Finalizamos essa questão. Resposta certa, letra D. Bom, mais uma ideia. Essa questão, eu também meio que inventei essa questão para quê? Para trabalhar gráficos e principalmente para forçá-los, vocês, queridos alunos, a enxergar as equações por lógica. Então, vamos lá. No gráfico está representada a curva característica de um resistor ôhmico. Para esse mesmo resistor, esboce o gráfico que representa a potência em função da corrente elétrica. Então, você vai ter que esboçar o gráfico de potência versus corrente elétrica, tá? Mas vamos antes fazer aqui algumas observações. Eu não vou rápido, porque essas aulas aqui são literalmente bases para associação de resistores. Lá em associação de resistores, que é a nossa próxima parte, vocês vão voar se houver aquelas questões mais travadas, se vocês forem bem nessa aula. Então é o seguinte, vamos lá. Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de A. E esse ponto aqui de cima, vou chamá-lo de B. Quer ver? Vamos lá. Se eu tivesse a pretensão de encontrar a potência no ponto A, eu poderia fazer pio, piriri, pururu. Tanto faz. Eu vou usar pio. Então, veja que a corrente vale 1 e a DDP vale 40. Isso nos dá uma potência de 40 watts. Professor, acha aí a potência... deixa eu só fazer um negócio aqui para ficar legal. Esse aqui é o A em vermelho e aqui o B em laranja. Potência B é a corrente vezes a DDP. Potência B é igual à corrente, que é 2 vezes 80. Então, a potência B é igual a 160 watts. Quer ver? Ó? Agora, colhem os olhos aqui. Ó. O que normalmente os alunos acabam fazendo de erro? Eles querem fazer o gráfico apenas olhando a equação π sem pensar. Mas como o gráfico fala de potência versus corrente, 99% dos alunos só veem o seguinte, ó, a corrente dobrou, então a potência dobrou. Aí é que está o erro. Porque veja, a corrente de fato dobrou, foi de 1 para 2. Só que, olhando π, nenhuma das grandezas que vocês estão olhando nesse exercício, por ser um resistor ôhmico, ela é constante, são constantes. Então, veja que também a DDP duplicou, foi de 40 para 80. Então, se você duplicou a DDP e duplicou a corrente, é óbvio que a potência vai aumentar 4 vezes.
Ah, professor, 4 vezes? Sim, porque 160 é 4 vezes maior do que 40. Então, vê se tu entende o que eu tenho aqui nesse gráfico. Se eu for pensar analisando essa equação, eu tenho que ter na mente que se a corrente dobra, a potência quadriplica. Então, não é linear. Então, não será uma reta. É isso que eu quero te dizer. Não é porque você está vendo tudo elevado a 1 que o gráfico será uma reta, porque isso aqui não tem uma constante. Você não pode trabalhar com uma função do primeiro grau clássica, que tu acha uma constante lá, aquela coisa. É que não tem. Então, a corrente dobrou, a potência aumentou 4 vezes. Não é uma função linear, é uma função quadrática. Veja que é quadrática. Aí tu vai me perguntar assim, tá, mas não. Como é que eu vou enxergar isso na hora? Por isso que eu sempre falo, precisa saber ler equações. Seria bom usar piriri? Olha, turma, não seria bom, seria excelente. Por que seria excelente? Porque quando tu pega uma equação, uma das principais técnicas é tu enxergar qual das grandezas é constante. Então, beleza, qual das grandezas é constante? A resistência. Então, essa danada tá engessada. Ela tá engessada. Ou seja, não mexe nela. E aí tá aqui, ó, a DDP. Não tá aqui, não precisa falar dela. Então tá aqui, ó, a corrente dobra ao quadrado. Então a potência aumenta 4 vezes. A mesma lógica que tu viu no pio, tu já vê aqui, ó. E aqui já vem de brinde a ideia de potência e corrente ao quadrado, então tu já sabe que será uma parábola. Por isso que nós teremos uma parábola nesse exercício. Interessante, né? Interessante demais. Então é uma grande ideia aí para nós pensarmos sobre isso, tá? Prof, Bom, deixa eu só fazer aqui, eu já volto ali, tá? Só para parar aqui a nossa gravação.